Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e quero falar sobre o filme Pulp Fiction do Tarantino. Aqui é uma análise de um escritor, então é focada na narrativa, tanto nos pontos em que podem te interessar como espectador, como também alguns pontos que podem ensinar lições valiosas, como também um contador de história, seja escritor, seja quadrinista, game design, roteirista de série, televisão, etc. Tá? Então confere até o final desse conteúdo. Se você achar que ele merece a sua atenção, dá o joinha. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Então, o primeiro ponto assim, que me chama muito atenção e me faz respeitar o Pulp Fiction, que é um filme que te dá uns nós no cérebro, né? Ele é muito intenso, ele é muito voraz, mas é o ponto justamente como que ele é sem pudores, tá? Então é um filme que ele vai falar de sexo, vai falar de drogas, é sexo, drogas e rock and roll sem nenhum glamour, sabe? É o lado realmente mais... eu já falei voraz, mas fugiu que é a palavra que eu ia dizer. É realmente o lado mais visceral do sexo, drogas e rock and roll. Então é um filme assim que tem estupro, que tem overdose, sabe? Tem cena de gente sendo estuprada, tem gente tendo overdose, tá? Então assim, é um filme que ele realmente te leva a extremos, é um filme extremo em muitos sentidos. E ele não poupa assim nada, tá? Ele mostra o que tem que mostrar, ele realmente te gera um certo desconforto para contar aquela história que ele tá contando, que é bem violenta, tá? E o Tarantino, ele ama violência, ele até brinca, né? Ele fala que filme é para isso, cinema é para violência, sabe? A graça de fazer filme, a graça de assistir filme, na opinião do Tarantino, é ver violência explícita. Então tem tiro, tem tiro, porrada de bomba, no sentido bem literal, tá? Então eu admiro isso no Tarantino, como que ele consegue ser despudorado, e acho que é difícil você ser despudorado sem, é uma linha muito tênue entre o despudorado e o mau gosto, tá? Muitos filmes que eram justamente mais viscerais foram tidos como mau gosto quando foram lançados, tá? E depois foram reinterpretados e foram considerados clássicos, tá? Então, assim, realmente o Tarantino, ele faz filmes que não são pra todo mundo. Não é um filme que, assim, que a minha mãe assistiria, por exemplo, sabe? E ele realmente se dispõe a excluir uma parcela do público para justamente causar uma impressão impactante, no bom sentido, em outra parcela, tá? Então, aquela coisa, ele realmente é um tanto nichado, tá? Ele se arrisca a ser nichado, ele não tenta agradar gregos e troianos, mas para contar a história que ele quer contar do jeito que ele quer contar. Então, assim, me parece que é apenas um atributo espontâneo do Tarantino. Ele ser despudorado, não ter pudores. Só faz parte da história dele. Ele não tenta forçar, sabe? Ele não tenta te impressionar. Ele não faz pelo fator de choque. Não é simplesmente, vou mostrar aqui a cena chocante de propósito pra causar incômodo. Faz parte da história que ele tá contando. Só isso, né? Então ele consegue ter esse equilíbrio entre espontaneidade e ausência de pudores. Isso é uma coisa que eu admiro muito nele. E o Pulp Fiction é um ótimo exemplo de como que o Tarantino usou esses elementos. O segundo ponto aqui, que eu adoro nesse filme, é como ele conta várias histórias, tá? Não é um filme de uma história só, não é um herói que vai até o final e tem uma jornada. Não, são vários personagens, tá? Principalmente aqui, o John Travolta e o Jack Nicholson, a Uma Thurman, o Bruce Willis e também o casal, que eu nem lembro o nome deles, que é o casal no restaurante, que é o casal que abre o filme, né? Então a ideia do Tarantino era criar 3 histórias de violência, 3 histórias de criminosos, tá? Ele fez a história do John Travolta, do Jack Nicholson, fez a história do Bruce Willis, e ele
quando ele terminou, ele falou, caraca, não tem a terceira história, sabe? E meio que, então tá, então vai ficar assim mesmo. Então, esse casal criminoso seria ali uma terceira história que acaba ficando mais breve dentro do Pulp Fiction, tá? Mas eu não sei em que ponto o Tarantino enxergou a Uma Thurman nesse quebra-cabeça que ele montou, mas ela com certeza é uma personagem muito importante na história, tanto que ela é o pôster do filme e ela é destaque assim para esse filme em muitos momentos. Então, mas a forma como ele conta é uma história só, na verdade, que é montada num quebra-cabeça entre outras histórias que estão ali dialogando umas com as outras, né? O que eu acho que é genial, porque, por exemplo, a Uma Thurman, ela nem sabe que o Bruce Willis existe na história, né? Nem Jack Nicholson sabe que o Bruce Willis existe, né? Mas a história deles está muito interligada, sabe? E eles tropeçam nos outros em alguns momentos. Então, a forma como o Tarantino montou essa história, essa arquitetura, né? Essa estrutura toda de contar várias histórias em uma história só, é algo que ficou assim, ficou bem feito e ficou singular, né? Ficou fora da caixa. E isso é um ponto que torna esse filme assim, tão charmoso, né? E cara, você gostando ou não desse filme, você assiste ele fica na sua cabeça, sabe? Eu acho que é porque o Tarantino ele foi muito autêntico nesse filme. Talvez seja o filme mais autêntico do Tarantino de todos que ele já fez. Talvez, tá? E, enfim, eu bastante gosto de histórias que são assim, histórias dentro de histórias interligadas. Eu adoro esse tipo de abordagem, tá? Tô até pensando aqui, eu não tenho um livro em que eu tenha feito isso assim de forma mais estrutural, mas é uma ideia que eu posso de repente fazer ele com alguns contos no futuro. Enfim, tô falando aqui, tô pensando enquanto falo. Terceiro ponto é como que o filme ele é não linear, mas ele é bem conectado, tá? Então ele não é contado em ordem cronológica. Um dos elementos assim, que te ajudam a se guiar na cronologia é a roupa de alguns personagens. Você vê que eles estão com uma roupa no momento, aí estão com outra roupa, aí depois estão de novo com a roupa anteriormente, e depois que você assiste tudo, você entende a ordem dos fatores. Eu não acho que ficou confuso, ficou bem de boa, assim, pra mim, sinceramente. O filme que ele é tão frenético, né, que a ordem dos fatores acaba sendo um detalhe à parte. Muita gente criticou, por exemplo, o Witcher, por não ser cronológico, mas é aí que tá. Eu sinto que a ideia do Witcher não ser cronológico foi meio que foi um truque para te fazer assistir de novo, para você entender a história, assistir de novo a série, né, do Witcher, já sabendo em que parte em que momento cada parte se encaixa, sabendo assim, tá, essa história aqui é no começo, essa é depois, sabe? E aí você assiste de novo, e aí sim você entende a história com mais harmonia, sabe? Enfim, eu acho que, no caso do Witcher, foi um truque para te fazer assistir de novo e te fazer ficar na plataforma que é a Netflix. Já o Pulp Fiction, não. Ele simplesmente contou a história na ordem que ele quis contar e na ordem que acabou funcionando para aquela história. E funciona, tá? Você realmente não fica não é insatisfatório, tá? Cada cena é satisfatória, cada cena conta aquilo que tem que contar, sabe? E você entende, no fim das contas, é meio que um mosaico. É até mesmo meio que uma comparação assim, bem a grosso modo, né? É como um Picasso, que o Picasso fazia aquela arte assim, desconjuntada, mais harmônica, né? Então o Tarantino ele conseguiu contar uma história não linear, ainda assim bem conectada e consequentemente harmônica. Isso que eu acho que ficou genial. Então, se você quer contar uma história sem ser em ordem linear, tá? Não segue o Witcher, ok? E recomendo que você, em vez disso, dê uma olhada assim com mais atenção no Pulp Fiction do Tarantino. O quarto ponto, que eu acho que é bem interessante desse filme, é que ele não responde todas as questões. O principal exemplo disso é a maleta, né? É o MacGuffin, que chamam isso em inglês, tá? MacGuffin é quando tem um item numa história que é muito importante, mas que não é revelado, porque a história não se trata do MacGuffin, né? Não se trata daquele objeto. Então, assim, isso já foi usado
1000 vezes na narrativa, até a Aves de Rapina, né, a Arlequina e as Aves de Rapinas usa o MacGuffin, que é aquela joia, que é um elemento central na história, né, a história gira em torno daquela um diamante, na memória. Então esse é um exemplo mais contemporâneo de MacGuffin. E no caso do Pulp Fiction tem ali aquela maleta que no final das contas a gente não sabe o que tem dentro dela. E tá tudo bem, tá? Então o filme ele não se explica em vários pontos, sabe? Até a cena de estupro, por exemplo, ela é muito do nada, sabe? É muito desconectada. Ela cai de paraquedas no nosso colo, assim, a cena de estupro. E, mano, a gente não precisa entender aquela cena além do que ela é, sabe? Além do que ela está ali, por exemplo. Então, o filme ele não se explica. Até o casal criminoso que assalta ali o restaurante, sabe? Da onde eles vieram, para onde eles foram. O filme ele não tenta se explicar por completo. E isso é excelente, tá? É difícil, porque muitas vezes o espectador, né, o leitor, o espectador, o jogador, sente falta. Esse que é o ponto, né? É como se fosse uma máquina, tipo, por exemplo, tá? Um carro tem 4 rodas, uma moto tem 2 rodas. A moto continua andando muito bem, mesmo tendo rodas a menos, tá? Uma moto, por exemplo, não tem um porta-malas. Quando tem ali é uma coisa muito pequena, enquanto o carro tem um porta-malas muito maior. E isso não faz falta para a moto. Então, essa questão, né, a mesma coisa, tipo, um avião e um helicóptero também tem peças diferentes entre eles, né, mas os dois voam. Então, a narrativa é isso. O quanto você tem que explicar, o quanto você tem que deixar subentendido, o quanto você tem que deixar no mistério, tá? A história tem que funcionar. É isso que importa, no fim das contas, tá? E não existe uma fórmula de bolo que diz realmente quais são os elementos que podem faltar, quais são os elementos obrigatórios. Eu acho que é uma questão realmente de quem experimenta aquela história se sentir satisfeito com ela, tá? E no caso do Pulp Fiction, é uma história plenamente satisfatória, tá? E que não tenta se explicar demais. E muitas histórias pecam por tentar explicar cada detalhezinho, e tudo tem que ter um propósito, só que não, tá? Eu discordo, acho que nem tudo tem que ter propósito. E um bom exemplo disso é o Pulp Fiction, que muitos elementos não são explicados, mas eles funcionam para a história e o Tarantino sabe usar isso. É algo que acho que todo mundo tem que aprender um pouco com o Tarantino. Não ficar se explicando, não ficar contando cada vírgula da história e simplesmente deixar a história fluir do jeito que ela tem que fluir, tá? Por hoje é isso. Comenta aqui embaixo qual que é o seu filme favorito do Tarantino, tá? Esse é o primeiro filme do Tarantino que eu trago aqui no canal, então quero trazer mais filmes dele também. Então comenta aqui embaixo quais outros você também gosta para me ajudar a escolher aí qual vai ser o próximo que eu vou falar futuramente. Se você gostou do conteúdo, clica no joinha, se inscreve, ativa o sininho, compartilha na rede social. Estamos no desafio 366 dias de escrita. É vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.